Amados filhos e filhas neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, os que acompanham pela TV Evangelizar, pela rádio Evangelizar, antes de tudo, com grande alegria, quero lembrar o que já está sendo anunciado no rádio e a TV, que a partir, e um grande presente de Deus, acredite, é a mão de Deus, de São José e Nossa Senhora, segunda-feira, dia 1º de maio, toda a Curitiba poderá acompanhar uma nova sintonia que evangeliza. A rádio 99.5, transmitindo toda a programação católica para a nossa querida e amada cidade, de onde tudo começa. Uma salva de palmas a Maria, uma salva de palmas a São José e ao nosso Deus. Queridos filhos, o Evangelho de hoje abre um capítulo que iremos ouvir gradativamente semana que vem. Segunda, terça, quarta, quinta, o Evangelho era de Jesus num diálogo insistente com Nicodemos. Pois bem, e disso eu refletia que entra logo depois da Páscoa no propósito de como e tal qual Nicodemos fazermos o nosso renascer no Espírito. A partir de hoje nós estamos em João capítulo 6, e o João capítulo 6 é o capítulo da Eucaristia, e esse capítulo com trechos, perícopes, pequenos pedaços, estará hoje e semana que vem nas missas diárias. E impressionante que o capítulo 6 começa de João com a multiplicação dos pães. Primeiro aspecto, Jesus depois, e quem estiver comigo na missa diária, vai perceber que Jesus vai dizer: eu sou o pão vivo descido do céu. Jesus vai dizer: quem comer deste pão viverá eternamente. Ele vai se apresentar como o pão que sacia verdadeiramente. Mas hoje ele começa a matar o pão físico. Primeiro, a preocupação de Jesus, de Deus, é com a nossa sobrevivência. Como diz o nosso Santo Padre, o Papa, você não pode, Santa Teresa de Calcutá também, você não pode, alguém te pedir pão, você dizer: vai rezar que Deus te dará. Não, primeiro mate a fome e depois evangelize. Na verdade, evangelize matando a fome. Por isso Jesus começa o texto, João capítulo 6, versículo 1, vendo na região de Tiberíades, do outro lado do lago, uma multidão faminta de comida, uma multidão de miseráveis. Lembremos-nos, meus irmãos e irmãs, que aqueles que andavam atrás de Jesus, tanto que Paulo, num determinado momento, vai dizer assim para a comunidade, se não me falha a memória, Corinto: entre vocês, e eu diria para nós, entre nós não há muitos diplomados, nem ricos, mas Deus escolhe o fraco para confundir o forte. Deus escolhe os mais abertos à graça para fazer e manifestar a sua misericórdia. Os que andavam perto de Jesus, na grande maioria, salvo raros casos diferentes, eram pessoas de classe baixa. Lembremos, leprosos, lembremos, mendigos. É só você lembrar, só você buscar na Bíblia, você vai lembrar que as pessoas que andavam perto de Jesus
eram pessoas sem classe. Por favor, não interprete que eu estou dizendo isso referindo a vocês. Eu estou dizendo de modo geral que aqueles que se abriram à graça de Deus eram os mais simples. E de fato, as pessoas que são mais generosas são as mais simples. As mais dóceis ao Espírito são as que menos poder aquisitivo têm. Isso é um fato, é ou não é? Jesus se depara com um povo com fome. Fome mesmo. E a comida não era arroz e feijão. Se Jesus estivesse na Itália, seria macarrão. Se Jesus estivesse no Brasil, seria arroz e feijão. Olha lá um zoiudo. Mas Jesus está na sua terra. E lá o que é que mais se come? Pão e peixe. Tanto que você chega em Israel, é uma outra alimentação. E Jesus se vale daquilo que tem. André, eu peço muito a graça de Deus de ser André, já seria muito feliz. André foi aquele que chegou, Pedro, encontramos o Senhor, é aquele que indica. André, de novo hoje, Senhor, tem um piá aqui, tem um guri, tem um bacuri aqui, que tem comida. André sempre indica. Eu peço muito a Deus a graça de eu ser um indicador para Jesus. Estaria tão contente se Deus me usasse cada vez mais nesse espírito. Tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes, comida típica. Devia ser peixe assado, né? Jesus, mas Filipe mesmo diz assim, mas o que vamos fazer? Não temos dinheiro para tanta gente. André diz, existe. Nosso Senhor faz a multiplicação dos pães. Multiplicação. E o que é impressionante observar na multiplicação é algo que às vezes nos passa despercebido. Filipe coloca um empecilho, porque Jesus colocou-os à prova. Eu diria que hoje nós estamos sendo colocados à prova. Hoje nós estamos sendo colocados à prova diante de tantos escândalos, à prova diante de tanta incoerência. Estamos sendo colocados à prova. Veja, de fato, a igreja se posiciona, e eu creio que essa paralisação, enquanto uma manifestação dos direitos que já foram adquiridos e são tirados, é justa. O que não é justo é a violência. O que não é justo é acender fogo em pneus. A pessoa é livre de paralisar ou não. Mas como um grito popular, é justo. E deveriam escutar que a população está insatisfeita. E aqui, por favor, não pode se pensar numa paralisação para um partido. Aí fica mais injusto ainda. Porque, por amor de Deus, que seja uma paralisação do povo, dos aposentados, da previdência, daqueles que estão precisando, dos que vão nos postos de saúde e não tem, como a mulher que hoje me ligou, quem escutou pelo rádio, que está no 6º mês da gravidez, e peço a Deus que alguém ajude. Ela precisa de 16 caixas, se não me falha a memória, de um remédio, 100 e poucos, porque que a criança não tem o problema do fígado que ela tem, pâncreas, eu não lembro, mas eu sei que Deus proverá. Isso é escandaloso. Isso é escandaloso. Estamos sendo colocados à prova. Deus coloca o ser humano à prova. Como eu disse, claro que eu rezo, você percebe
como eu tenho feito novena pelos desempregados, pela crise financeira. Começamos ontem mais quintas-feiras eucarísticas. Mas a gente sabe que o problema é muito mais macro. Que enquanto eu rezo para Dona Maria, ou Dona Elizabeth, ou fulano, a oração tem que chegar aos céus, e Deus tem que pôr a sua mão e travar essa engrenagem diabólica, que está fazendo com que os empregadores vão à falência. Você compreende o que eu estou dizendo? Você está rezando por uma pessoa, mas não vai pensar, pensemos nós, não é que o empregador quer mandar embora, o empregador quer prosperidade, o Brasil quer prosperidade, Deus quer a prosperidade, mas existe alguns empecilhos, e existe uma mente suja, diabólica e satânica, não vejo outra forma, que está tirando essa esperança do povo. Queridos filhos, Jesus diz: e vocês vão fazer o quê? Jesus está perguntando. Eu não sei em quem você vai votar, mas hoje, no dia da paralisação, eu tenho algo a te dizer. Decida hoje em quem você não vai votar. Em quem você vai, eu não sei, porque ninguém sabe quem é candidato. Mas hoje, nós deveríamos tomar a decisão no Brasil, cada cidadão, em dizer: em fulano eu não vou, Beltrano eu não vou. Pode me oferecer o mundo, eu for, pode se fantasiar de ouro, pode vir num carro alegórico do céu, nesse caboclo eu não voto. Essa é a verdadeira paralisação de consciência. Um momento para o povo parar e pensar: por que chegamos no buraco? Aí eu acredito na eficácia de uma paralisação. E é Jesus que está dizendo. Jesus olhou e, vendo aquela multidão, disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que possam comer? O próprio texto diz que Jesus já sabia. E na verdade o Senhor está dizendo: quando que nós vamos, onde vamos arrumar a solução para o Brasil? Felipe saiu à francesa: olha, Senhor, sinto muito, nem que tivéssemos 200 moedas resolveria o problema. É fácil dizer isso, é fácil, é uma saída nobre, covarde. Sinto muito, eu não posso fazer nada por você, sinto muito, olha, a crise está para todo mundo, eu também, eu não acredito nisso. Eu acredito mesmo, que mesmo em crise, nós temos uma força interna, na unidade, na cidadania, como cristãos católicos conscientizados, que nós mudamos e paramos essa máquina. Hoje, quando você olha para um Papa Francisco, que está no Egito, indo para o Egito, e sabe que há quem quer matá-lo, e ele não quer carro blindado, vai, porque ele vai em missão de paz. São gestos transformadores. Queridos filhos, André: Senhor, não é a solução, mas eu lhe apresento a que tenho. Tem um menino que tem 5 pães. Primeiro, por que o menino? Porque criança não mente. Quantas vezes a gente já passou vergonha? Não fala isso, mas você falou. Criança não mente. Criança em público faz o que faz em casa, e os pais ficam com vergonha. Ficam com vergonha por quê? Porque não educou? Porque o menino? Porque não foi Jesus que disse claramente: se não fordes como uma criança, não entrareis no reino dos céus? Os adultos esconde no cartão de crédito, não esconde mais embaixo do fogo, do colchão, mas a gente esconde. Não, eu não posso fazer nada. Criança não, criança ganhou uma bala, você quer?
Criança é inocente. Criança não tem essa malícia. Por isso é o menino que apresenta. Alguém que tem coragem de dizer: eu tenho. Não mata a fome, mas se eu matar a fome de um, será o suficiente. É voltar a esse espírito de desapego. Criança é desapegada. Pelo menos deveria, e se não é culpa da criança, é dos pais. Não dê teu brinquedo para ninguém brincar. Não deixa. Vão quebrar. Dão aqueles brinquedos super modernos e depois põe na prateleira. Oh, desastre. Eu não queria ser uma criança dessa, não. Brinquedo é para desmontar logo, logo. É parte. Esse menino tem 5 pães e 2 peixes. E ainda ele pergunta: o que é isso para tanta gente? Nas mãos humanas, nas nossas mãos mesquinhas, no nosso coração suvino, no nosso mundo, é pouco. Mas quando esses 5 pães e 2 peixes vão diante de Jesus, não é pouco não. Mas tem mais. Num primeiro momento, nós temos a impressão que Jesus tomou os pães e os 2 peixes. Isso não está no texto. Impressionante, não está. Nós temos uma visão de que o cesto foi apresentado e Jesus deu uma bênção e aquilo foi se multiplicando como um show de mágica. Não é essa visão que a gente tem? Não foi. E o texto nos é claro. A ordem de Jesus. Jesus disse: fazei sentar as pessoas. O milagre já estava acontecendo. Sentaram cerca de 5.000 homens. Jesus tomou o pão, os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com o peixe. Todos ficaram satisfeitos. Ele foi distribuindo. A cada puxada de pão, era mais pão que vinha. Cada peixe rasgado, era mais peixe que vinha. É distribuindo que o milagre acontece. Crer sem ver. Entenda isso na minha vida e na tua. Não é esperar ter um monte de dinheiro para depois distribuir o dinheiro. É distribuindo o dinheiro que ele se multiplica. Entende a diferença? É total diferença. Porque senão nós não teremos nada a multiplicar. Mas quem divide a pobreza, enriquece. Quem divide, como aquela mulher, a sua moedinha, ou como a viúva de Sarepta. Lembremos esses dias, mulheres, eu só tenho mais um bocado de farinha e de pão, mas o Senhor me pede, sim, mas eu vou comer e vou morrer. E o homem de Deus disse: ah é? Você tem 2 opções: come o que você tem e morre, ou faça o pão e me dê e depois come e viva. É distribuindo, é partilhando, é no verbo acontecendo, é no bocado do pão sendo tirado, é o pedaço do peixe sendo rasgado, é na minha e na tua miséria que a gente vai se dividindo que o milagre acontece. Ah, se o Brasil compreendesse isso, ah, se nossos governantes compreendessem. Queridos filhos, quem marcou a paralisação de hoje
Talvez não escolheu o dia, ou o fez pensando no feriado. Mas quis Deus que no dia da paralisação o evangelho fosse dos 5 pães e 2 peixes. Talvez aqui esteja a mão de Deus dizendo: o Brasil precisa melhorar. Me perdoe, eu não acredito em partidos. Hoje não. Eu não acredito que a mudança acontecerá se as nossas escolhas não forem melhores. Repito, se hoje o transtorno que a paralisação trouxer, deve ser um grito aos nossos governantes, sem violência, sem intimidação, sem palavras de ordem que possam levar a denegrir ou ridicularizar irresponsavelmente pessoas. Mas se hoje for um dia que cada um pensasse: nestas pessoas eu não voto. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, reunida como está no Santuário de Aparecida, se une aos trabalhadores e às trabalhadoras. Ela não se une a partidos. Repito com todas as letras, que essa paralisação ninguém reivindique, porque o partido que reivindicar vai se sujar, porque a grande maioria já está sujo. Que seja realmente de trabalhadores e trabalhadoras, frase minha, não é da CNBB. Fecho a minha frase e continuo. Da cidade e do campo, brota no coração dos bispos um grito de solidariedade e defesa dos seus direitos, diante de 13 milhões de desempregados. Continuam os nossos bispos. O trabalho é fundamental para a dignidade da pessoa. Constitui uma dimensão da existência humana sobre a terra. Pelo trabalho, a pessoa participa da obra da criação, contribui para a construção de uma sociedade justa, tornando-se assim semelhante a Deus que trabalha sempre. João capítulo 5, versículo 17: meu Pai trabalha sempre, portanto eu também trabalho. O trabalhador não é mercadoria, por isso não pode ser coisificado. Ele é sujeito e tem direito à justa remuneração, que não se mede apenas pelo custo da força do trabalho, mas também pelo direito à qualidade de vida digna. Ao longo de nossa história, as lutas dos trabalhadores e trabalhadoras pela conquista de direitos contribuíram para a construção de uma nação com ideais republicanos e democráticos. O Dia do Trabalhador e da Trabalhadora é celebrado neste ano de 2017, em meio a um ataque sistemático e ostensivo aos direitos conquistados, precarizando a condição de vida, enfraquecendo o Estado, absolutizando o mercado. Diante disso, dizemos, continuam os bispos, dizemos não ao conceito economicista da sociedade que procura o lucro egoísta, fora dos parâmetros da justiça social. Nesta lógica perversa do mercado, os poderes executivos e legislativo reduzem o dever do Estado de mediar a relação entre o capital e trabalho e de garantir a proteção social. Exemplos disso são os projetos de lei 4.302/98, Lei da Terceirização,
6.787/16, reforma trabalhista, bem como a proposta de emenda à Constituição 287/16, reforma da Previdência. É inaceitável que decisões de tamanha insistência na vida das pessoas e que retiram direitos já conquistados sejam aprovados no Congresso Nacional sem um amplo diálogo com a sociedade. Irmãos e irmãs, continuam os nossos bispos e faço eco. Trabalhadores e trabalhadoras, diante da precarização, flexibilização das leis do trabalho e demais perdas oriundas das reformas, nossa palavra é de esperança e de fé. Nenhum trabalhador sem direitos. Justamente com a terra e o teto, o trabalho é um direito sagrado, pelo qual vale a pena lutar. Encorajamos a organização democrática e mobilizações pacíficas em defesa da dignidade e dos direitos de todos os trabalhadores e trabalhadoras, com especial atenção aos mais pobres. Pela intercessão de São José Operário, invocamos a bênção de Deus para cada trabalhador e trabalhadora e suas famílias. Aparecida, 25 de abril de 2017. Dom Sérgio da Rocha, Dom Murilo Sebastião Krieger, Dom Leonardo Steiner. Queridos filhos, que nós levemos a sério esse posicionamento primeiro de Jesus, como vimos em João capítulo 1, multiplicação dos pães, e o posicionamento da nossa igreja. Amém.